Olá! Hoje o assunto aqui tá para lá de especial. A gente vai falar como que a nossa mente influencia no nosso comportamento, no nosso dia a dia. E a convidada, claro, é uma amiga de longa data, que até eu brinquei hoje de manhã quando ela chegou aqui na revista Mais Saúde, falei, nossa, quanto tempo a gente não se vê, né? Dela, foi antes da pandemia. Então é com muito prazer que eu trago a psicóloga Tânia da Silva aqui no Conexão Mais Saúde. Ela tem paciente, cliente daqui um pouquinho, mas a gente conseguiu trazê-la antes, né? Que bom ter você aqui, Tânia. Eu que agradeço a oportunidade, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui. A gente se conhece faz tempo, né? Desde que você chegou aqui. Eu acho que é, né? Eu ia dizer, se não foi 2009, foi 2010, mas acho que foi desde 2009, Eu acho que é desde do a primeira edição, né? Sim, faz algum tempinho já. E até a pergunta que eu fiz para a Tânia, eu falei, você está com a clínica no mesmo espaço que eu fui? E ela falou que sim, né? Que é um consultório Sim. muito maravilhoso. Achei lindo o consultório. Agora Ah, faz tempo que eu não fui, mas obrigada. deve estar mais lindo ainda, né? É, porque é próprio, né? Então a gente vai. Eu moro junto, né? Então essa É muito facilidade de bom, né? poder estar trabalhando onde a gente mora, isso é muito gostoso, né? E como que. Ó, estamos ao vivo também aqui no Instagram. A Aham. plaquinha universitária ali atrás me avisou que a gente tá ao vivo aqui no Insta, né? E como que o cérebro. Até a gente conversou bem pouquinho em off, então hoje vai ser muito legal, porque eu falei, é um podcast Conexão Mais Saúde totalmente sem roteiro. Aham. Como que o cérebro influencia a questão de traumas no nosso dia a dia, na facilidade ou não de viver o que a gente tem de melhor para viver, né? Eu sei que você trabalha então muito essa questão dos traumas, Sim. né? Como que você lida, como que as pessoas lidam com isso, como superar, o que elas fazem após conseguir, né, superar, trabalhar esses traumas no seu dia a dia, na sua vida, né? Sim. Eu estou trabalhando com trauma já tem 6 anos, né? Eu sou formada há 30 anos, eu me formei bebê, Vai assim. dizer, não vamos contar aqui, né? Então eu trabalho há 6 anos com EMDR. EMDR é uma sigla em inglês que significa dessensibilização e reprocessamento pelos movimentos oculares. O que é isso, né? Até ia perguntar o que é isso, né? Pra gente que não é da área da psicologia, leigo no assunto, o que é Sim. isso? MDR, ele trabalha com a nossa capacidade natural de adaptação de informação no nosso cérebro. Nós temos essa capacidade natural. Dentro do sono, nós temos uma fase chamada sono REM. O REM significa O REM é o é o sono REM, movimento sono. dos olhos. Mas o REM é o sono mais profundo. Mais É o mais profundo, onde a profundo, gente né? relaxa e tem a movimentação dos olhos. Então, essa movimentação dos olhos, que é uma estimulação bilateral de todas as áreas do cérebro. Então, a gente traz para o consultório essa estimulação bilateral. Então, no sono REM, a gente tem essa Faz movimentação faz dos essa olhos. movimentação. Então, parte do pressuposto que é nesse momento que o nosso cérebro adapta as informações do que a gente vivenciou durante o dia, do que tem arquivado. Então, o cérebro arquiva essas memórias e vida que segue. Só que tem coisas que a gente vivencia que são muito intensas e o nosso cérebro ele não dá conta de processar. Então essas memórias elas não são adaptadas às redes de memórias existentes. É como se ficasse solto isso no nosso cérebro. Então Vamos dizer que se a gente tivesse uma caixinha para guardar cada isso, memória com significados ali dos isso. pensamentos, então, por exemplo, se essa memória for muito forte, ela não fica, Ela não fica, não é tipo, não fica adaptada. guardada ali, né? Se a gente pensar em caixinhas, né? Isso, porque o que é o natural da vida? A gente vivenciar as coisas e isso ficar lá no passado, aonde tem que ficar. Quando a gente vivencia algo que é muito intenso e o nosso cérebro ele não dá conta de processar, isso cria o trauma, entende? Trauma significa ferida. Então, o que tem no trauma? O que é um trauma, né? Às vezes é uma imagem muito forte daquilo que a gente vivencia, alguma emoção, raiva, tristeza, mágoa, angústia. É uma sensação corporal, às vezes uma na garganta, um aperto no peito, uma dor de estômago, uma tensão nos ombros, né?
E também uma cognição negativa de nós mesmos, talvez não me sinta amado, sou feia, sou burra, não dou conta, não sou suficiente. Então a gente cria alguma cognição negativa a partir do vivido. Essas características compõem um trauma. Até, eu acredito que até a rejeição também seja Muito né, forte. muito forte, né? Muito forte. Quando tem assim, uma ferida além de tudo isso, não ser amado, né? A autocrítica, a rejeição também, eu acho que é algo bem forte, né? Sim, porque daí isso tudo é consequência do trauma. É o que vai estar gerando na nossa vida aquela vivência que o nosso cérebro não conseguiu adaptar. Então, então, assim, vida que segue. Em algum momento da vida vai ter alguma coisa que você vai vivenciar que é parecido com isso que você vivenciou lá atrás. O cérebro simplesmente abre como se fosse uma cápsula. E você sente em forma de ansiedade, em forma de angústia, em forma de depressão. Mas a gente não tem essa conexão, a gente não sabe que é disso, né? É isso que eu ia perguntar. Até eu ia perguntar para você, o pessoal que chega até você, né, seus clientes, quando eles chegam, eles têm uma noção por que eles precisam de uma psicóloga? Eles têm uma noção do problema ou eles chegam e falam assim, não, sei lá, eu sinto uma coisa, uma angústia, ou sinto uma ansiedade, ou eles nem sentem assim essa angústia, ansiedade, e falam, nossa, mas alguma coisa me trava no meu dia a dia. Eles têm um pouco essa noção ou eles chegam só para melhorar a qualidade de vida? De tudo. Alguns já chegam, alguns já chegam porque já conversaram com pessoas que passaram pelo processo comigo e viram a superação nos seus colegas, nos seus parentes. Outros que eu tenho uma angústia que eu não sei de onde que é muita ansiedade. Nós somos o país que mais tem ansiedade no mundo, né? Então essa queixa está sendo bastante recorrente. Outra questão é os lutos não elaborados. Eu tenho vivenciado bastante isso com os meus pacientes, né? As pessoas, elas se interrompem em alguma fase do luto, porque naturalmente o luto tem algumas fases, em algum momento eles paralisam, e daí as pessoas vêm com ansiedade, com depressão, com muito medo, pessoas que viveram a vida inteira sendo muito eficazes, e chega de uma hora para outra que tem medo de tudo. Né? Então, tipo, ela pensa, não, eu não tinha medo, nada. Eu não tinha medo de nada, fazia, tipo, me desafiava, e agora eu tô paralisada porque eu tenho medo de tudo. Isso, medo de tudo. Então, o bom é que essa pessoa tem recursos e que a gente vai trabalhando, resgatando e reprocessando. Nesse caso, foi uma perda muito abrupta de um familiar, e que disso há 3, 4 anos atrás. Né? Nem foi tão recente, não né? É recente. Porque se tu pensar assim, às vezes uma perda que a gente até considera recente é nesse ano, 6 meses, né? Não. 1 ano no máximo. Né? Porque para o nosso cérebro, ele é atemporal. Quando ele vivencia um trauma, ele paralisa lá. O tempo é algo racional do nosso pré-frontal, né? Então a gente quantifica o tempo. Mas para o nosso cérebro emocional, ele não tem essa questão temporal real. Então ele vivencia como se ainda estivesse vivenciando o trauma. Né? Estou com outra paciente que já faz 5 anos que está vivenciando também esse luto interrompido, né? A gente está trabalhando. Que não seguiu, então, todos os processos... Todo o rito natural, né? Porque tem pessoas que paralisam, por exemplo, na negação. Né? Naturalmente, as pessoas, depois que pegam, faz de conta que isso não aconteceu e vamos viver a vida. Aí, daqui a pouco vem a depressão, daqui a pouco vem a barganha, né? Então, isso acho que é um tema bem importante, né? Porque muita gente, às vezes, fala, não, tipo... Eu já superei. Passou 1, 2 dias, fala, não, eu já superei. Sim. Então quer dizer que o luto, tu tem que vivenciar até o final. Por exemplo, assim, quando se tu perdeu alguém bem próximo, um ente bem querido, Sim. tu tem que viver todo o processo até o final, para depois, vamos dizer, não, agora eu já superei, sei que a pessoa não está mais nesse plano, mas, né? Por isso, porque naturalmente o nosso cérebro faz isso. É essa capacidade que no MDR a gente traz
de volta para o cérebro. O nosso cérebro ele tende a ser negativo. Então a gente precisa mostrar para ele que tem saídas positivas. Então é trazer novamente essa capacidade natural de processamento do cérebro. Então a gente vai trazer para o consultório essa estimulação bilateral para o cérebro através de aparelhos. Tem aparelhos também, então, Sim. que você utiliza no dia a dia lá? Sim, Eu achei que era só mais tipo que nem aqui, né? Mais uma conversa não, aí vindo, então. a terapia de reprocessamento, ela é um pouco diferente da terapia tradicional, que é a terapia da fala, né? Então, você faz uma estimulação bilateral no cérebro para retomar essa capacidade de adaptação de informação. Então, nós temos o estímulo tátil, que você segura um em cada mão. É como se fosse o vibra do celular, né? Então, ele é intermitente e também tem a luz. Às vezes, você até assistir alguma série que já apareceu uma luz que a pessoa fica acompanhando com os olhos. O Príncipe Harry também fez. Vários artistas, quem quiser dar uma olhadinha no meu Instagram, tem alguns profissionais lá Até que já passo aqui, né? Já passo aqui teu Instagram, né? Psicóloga Tânia da Silva, né? Então, psicóloga, tudo junto? Na verdade é psique, PSIC, o C mudinho ali? Isso, C mudo, Tânia.Silva. Né? A gente já pede aqui para Valerie e para Débora depois já colocar o QR Code ali, teu contato ali. Lá, então, eu até dei uma olhadinha ontem no teu Instagram, porque no começo aparecia bastante, depois algumas vezes vai aparecendo os outros. Então, lá também você traz bastante conteúdos, né? Não é muito. A gente quase não tem tempo. Eu digo, não tenho ajuda universitária. Tu tem ajuda universitária, que nem eu tenho a Valerie aqui para trazer os conteúdos. Então, assim, ali eu tenho algumas informações com relação a isso e também alguns depoimentos de alguns pacientes que passaram por esse processo. Os depoimentos é bem legal, porque daí a gente vê que é uma vida de uma pessoa transformada, né? Uma pessoa real, Sim. uma vida real que está contando como que ele foi evoluindo, né? Sim. Por exemplo, a ansiedade, né? Até estava comentando com você, eu tinha um paciente há 2 anos atrás que a gente trabalha muito com recursos positivos, porque isso é bastante interessante. Até uma coisa que eu perguntei para a Tânia um pouquinho antes da gente entrar, né? Mas até foi bem rapidamente assim, como construir uma visão positiva de futuro, né? Porque até fui semana passada fazer o 2º módulo do Formação em Coaching Internacional lá na Febracis, e eles trabalham muito essa questão, né, teve casos, assim, até mais no primeiro módulo, que foi com o Paulo Vieira, que foi bem forte, assim, mas daí eles trabalham muito essa questão de empilhar memórias positivas, né, de acontecer algo lá, mas que você vai deixando lá embaixo no seu consciente, empilhando memória, né? Sim. Independente com quem aconteceu, se foi com pai, com mãe, às vezes as pessoas têm aquela ferida, né, que a gente fala aquele trauma, Sim. mas você tentando empilhar memórias para, né, para perdoar, principalmente se for pai ou mãe, né? Isso eu acho bastante positivo. Os recursos positivos, eles nos ajudam a elaborar os traumas, né? Porque nós precisamos de algo bom para poder compensar aquilo que não está tão bom. Acredito que nós trabalhando as memórias traumáticas, você consegue colocando coisas positivas, né? Porque eu já recebi muitas pessoas, e também por experiência própria, a gente quer perdoar. Nós temos uma cultura eu vejo cristã. Que principalmente, né, se é irmão, pai, mãe, ou às vezes até uma pessoa, um vizinho, uma pessoa próxima, né? Tipo, tu quer trazer aquele perdão, né, para te viver tua vida mais leve, mais feliz, né? Então, daí muitas vezes racionalmente a gente perdoou. Né? Assim, não, isso já passou, tal, mas se a gente começa a falar sobre isso com a pessoa, ela chora, vem a perturbação corporal. Então, de fato, o cérebro ele não deu conta ainda daquele conteúdo. Então, que bom que racionalmente a pessoa já perdoou. Isso já é recurso para que daqui a pouco o cérebro faça essa adaptação, entende? Mas o que a gente vai fazer? Então, a gente traz à tona, né? Eu tenho um protocolo de 8 fases para seguir. Em qualquer lugar do mundo que você vai fazer MDR, é o mesmo protocolo. Então, vai chegar num determinado momento do protocolo que a gente vai iniciar esse reprocessamento. Porque o processamento já naturalmente o cérebro faz. Então, como ele não deu conta, nós vamos trazer essas memórias que não foram adaptadas através da estimulação bilateral para que ele
busque esse caminho natural do cérebro para poder adaptar essas informações e ficar onde tem que ficar, que ela no passado. Mas, para isso, ela vai precisar vivenciar as emoções vão vir, a sensação corporal vai vir, né? E até você estava comentando, que até acabei te interrompendo, desse teu cliente que tinha ansiedade, né? Muita ansiedade. Que é uma coisa que hoje a gente vê em muitos, né? Não só Sim. pessoas, né, de 30 e poucos anos, 20 e poucos, mas jovens também, né? Adolescentes, jovens, né? Eu atendo adolescentes com bastante ansiedade já. Né? É, eles então pega 13, 14, isso, 15, né? Bem isso. Crianças também, eu já não atendo mais criança, né? Mas tem um profissional no meu consultório que ele já está atendendo as crianças e a gente pega crianças ansiosas também, né? Com depressão, né? Então já é desde pequeno, né? Nem é só adolescente, né? E trabalhar o MDR com criança é muito interessante porque o reprocessamento ele é até mais rápido do que com o adulto, porque não tem ainda tantas vivências em cima desse trauma. Porque eu digo que o trauma é igual jogar uma pedrinha no rio, ele vai fazendo ondas, né? Então, nós vamos ter que reprocessar todas essas ondas até chegar ao evento-chave, que a gente chama, que é o primeiro trauma, né? Que a partir dali vai alterar todo o comportamento. Então, o nosso comportamento, ele é resultado do trauma, né? Então, a gente vai trabalhar o trauma para que naturalmente o comportamento ele vai mudando. Vai mudando, né? Acho que com o passar não sei se vocês chamam de sessões. Sim, sessões. Com o passar das sessões, então provavelmente a pessoa já vai trabalhando aquele comportamento e depois ela deve fazer coisas que ela nem imaginava que iria fazer. Provavelmente ela fala, nossa, como que eu consigo fazer isso, que é uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia ter calma para fazer, né? Sim. Nós trabalhamos também, por exemplo, medo. Peguei uma paciente 1 mês e meio antes dela viajar, ela disse, eu não quero estragar a viagem da minha família novamente, como foi a última, e eu vou precisar subir montanhas, e eu tenho pânico disso, eu não tinha medo subo. De subir montanhas. Isso, estar no alto, assim. Eu falei, 1 mês e meio, eu falei, caramba, né? Mas vamos lá! Qual que vai ser o superpoder para mim trabalhar em 1 mês e meio, né? E foi muito interessante, assim, fizemos o primeiro reprocessamento, ela já chegou e disse assim, os prédios de Guarapuava não são tão altos quanto eu achei que eram. Pra te ver como ela tinha medo da altura, né? Porque provavelmente se ela fosse num prédio aqui de Guarapuava mesmo, no andar mais alto, pra ela aquilo já deveria ser super alto, Era né? muito, ela não conseguia, ela subia e ela entrava, ela olhava aquilo, ela já saía fora, ela não conseguia ficar, né? Enfim, ela viajou, ela conseguiu subir, ela não estragou a viagem da família e pôde curtir as montanhas, né? Pra te ver como que, assim, eu nunca subi as montanhas, mas eu acho que pra mim eu ia adorar, ia ser tipo extraordinário, né? Mas tu vê que como pra cada pessoa, né, tem os seus medos, as suas angústias, então tu vê que como pra cada um é diferente, né? E ela foi entendendo através do reprocessamento da onde que estava vindo esse pânico de altura, né? Então, e daí fomos trabalhando todos os aspectos do trauma, né? Então, o nosso trauma é como se ele fosse vários canais e a gente precisa limpar esses canais. Sensação corporal, emoção, cognição negativa, imagem do vivido. Então, vai limpando os canais e isso, o cérebro depois, aquilo deixa de ser perturbador. A pessoa não vai esquecer aquilo. Eu ia até comentar, lá também, até no primeiro módulo, que foi o próprio Paulo Vieira que deu, ele falou, a pessoa não vai esquecer aquele trauma, mas ela vai conseguir deixar lá embaixo, vai conseguir amenizar, que ela vai conseguir viver a sua vida de uma forma, né, positiva, não tendo aquilo como no primeiro plano, né? Porque às vezes se tu fica aquilo lá, o trauma te tipo, deixa ele vai estar lá, mas tu já vai ter empilhado várias outras experiências, que nem viagem ajuda, né? Você empilhar coisas boas para essas experiências, né? Então, tipo, isso que é legal, né? Porque tu vai lembrar dessa vivência, mas quando você vai tendo viagens, experiências, ou até mesmo aquela pessoa que você sabe que ainda ficou um pouquinho de mágoa ali, né? Tu fazer uma viagem juntos, tendo experiência, tu vai empilhar memórias que não são traumáticas, né? Mas memórias positivas, né? Sim. As memórias positivas, elas são essenciais. E muitas vezes a gente acha que na psicologia a gente só trabalha problemas, né? Falo para os meus pacientes. Lá até ele falou, né? Até ele perguntou, acho que tinha 1 ou 2 psicólogos, não tinha muito, né? Lá até ele perguntou nos 2 módulos, tanto no primeiro módulo quanto no segundo. Só que no segundo foi esse dia, ele falou assim, gente, tem psicólogo aí? Eu acho que eu vi umas 2 pessoas levantaram.
pouquíssimos assim, mas tinha umas duas. Daí ele falou, ai, vocês não vão ficar chateados comigo. Mas assim, os psicólogos que estão trabalhando lá na linha tradicional ainda, ele falou, não nessa visão mais positiva, ele falou assim, às vezes o paciente vai e ele só fica batendo no problema. Sim. Aí ele falou, vão uma sessão é problema, vão na outra semana é problema. Ele falou, eles não trabalham essa questão de trabalhar umas 2 sessões, o que tá levando a pessoa até no consultório, para depois ir trabalhando a questão Sim. mais positiva, sabe? Sim. Que seria tipo a evolução, né? Como tu vê um olhar mais positivo, né? Eu não inicio os processos de reprocessamento, isso faz parte do protocolo, de cara no trauma. A gente precisa recursar a pessoa primeiro, de forma positiva. Então, nós temos técnicas de autorregulação. Eu digo para os meus pacientes que 50% da terapia ela já está acontecendo quando a própria pessoa sabe se autorregular, né? Por exemplo, um caso de paciente que tinha muita ansiedade, eu não consegui fazer muitas técnicas de autorregulação, porque ele dizia, não adianta, para mim, respiração não funciona. Aí ele já chegava e já, então, já... É porque a gente inicia, porque a respiração, eu falo para o meu paciente, ela é básica para você se autorregular. Nós temos uma janela ótima de ativação que emocionalmente é importante a gente estar aqui dentro. Só que a gente sai daqui, a gente fica muito ansioso ou a gente fica hipotônica, desanimada, depressiva. Então eu digo que o objetivo é a gente aprender a se autorregular. A respiração ela é algo muito básico para isso, porque ela desativa, quando você faz uma respiração mais longa, ela desativa a amígdala. Porque quando a gente faz respiração curta, o teu cérebro não entende. A Carly está em perigo. Então vamos ativar, vamos liberar adrenalina e cortisol. Porque a adrenalina e o cortisol, ele é liberado a partir de que a amígdala é liberada. Acionada. Então, por quê? A amígdala, ela é o teu sistema de defesa. Então, quando ela está ativada, e isso a gente construiu há muitos anos. Eu ia dizer, é uma técnica que nem é de agora, né? Não, ela é milésimos de segundo. Igual esse copo vai cair, você vai pegar. Isso é a amígdala. É esses milésimos de segundo que você atua. Então, quando ela é ativada, o teu corpo se prepara para o ataque ou para a fuga, com a liberação da adrenalina e cortisol, porque a adrenalina acelera o coração, por isso das crises de ansiedade, acelera o coração. É que tem gente que comenta às vezes, nossa, parece que eu tô tendo um ataque cardíaco, porque tá tão, acelerado, né? E o sangue vem para as extremidades, porque você precisa atacar ou você precisa fugir. Então, como se tu estivesse fugindo de um leão, né? É bem que nem isso. A gente fala, vi um leão ali, eu preciso correr, preciso fugir, sabe? Porque aciona o nosso sistema de defesa, de sobrevivência. Então, quando a gente tem a respiração curta, ativa esse sistema. Então, como a gente desativa o sistema? Com uma respiração mais profunda, mais longa, principalmente a expiração. Soltando bem. Então, quando você solta o ar pela boca, também você relaxa todo o teu corpo, né? Então, isso daí a amígdala entendeu, tá tudo bem com a Carly, vamos parar de liberar adrenalina e cortisol. Por que, né, eu vejo assim, tem dias que eu lembro e faço isso aqui mesmo na revista, né? Mas por que tem dias que a gente coloca no nosso cérebro que tá tão corrido que a gente não para nem 5 minutinhos para fazer uma respiração mais, como você falou, mais consciente. Consciente mesmo, de tu puxar o ar até em 6, 7 segundos, né? Largar pela boca em 7 segundos, né? Fazer algo mais. Você pode fazer 5, até às vezes eu falo para os pacientes, nem pensem na questão do tempo, mas que você tenha claro que você vai inspirar lentamente, você vai expirar o mais lentamente possível. Né? Porque se às vezes a gente ficar contando, a gente fica ansioso com o tempo também. Tem gente que eu até fico devagarinho contando, mas tem gente que fala, não, daí depende muito da pessoa, né? Porque tem pessoas que falam, não, eu tenho que contar pra saber que eu fiz 5 segundos. Tem pessoas que falam, não, eu até me perco, né? Tipo, se eu contar os 5 segundos, eu me perco. O objetivo é você fazer isso lentamente. Então eu digo, vamos introduzir isso no nosso dia a dia. A hora que a gente acorda, antes de comer, porque às vezes a vida tá tão corrida que você senta
na frente do teu prato e você nem avalia o que você vai comer, como você vai comer. Eu lembro uma paciente diz, eu sou um aspirador de pó para comer, faz e vem tudo, eu nem mal E mastigo. mal mastiga, eu ia dizer que faz um mal, né? Tipo, tu Faz. engolir inteiro, Eu né? lembro uma dos que falou, o estômago não tem dente. Então, Aí imagina tu, né? Tu colocar tudo inteiro, a carne, o arroz, sim, tudo sem mastigar, né? então, por quê? Um dos nossos traumas já faz com que a nossa amígdala já esteja um pouquinho ativada. Se a gente fica agitado durante o dia, isso aqui você vai liberando aos poucos e você nem nota. Daqui a pouco você pode ter uma crise, né? Você perde o controle. As pessoas dizem, eu nem sei o que eu fiz. E de fato, porque quando você sai da tua janela ótima de ativação, a gente muitas vezes, o cérebro ele desliga e você nem sabe o que você faz, né? Isso a gente até pode usar como viver no automático, né? Uhum. Porque hoje em dia também está muito em alta essa questão do pessoal falar, tá vivendo no automático. E realmente, às vezes tem gente que tu vê que a pessoa tá dirigindo e não tá percebendo nem o caminho que tá fazendo. Por Sim. exemplo, é tão automático, vou sair de casa para o trabalho, depois do trabalho buscar os filhos na escola. E às vezes ela nem percebe, né, a natureza que tá ao seu redor, ou os Isso. prédios, o que tá, porque tipo, ela tá vivendo no automático, né? Então Isso. ela nem tá com aquele olhar de, vou contemplar a natureza, vou contemplar a cidade, É bem né? isso. A pessoa não consegue. O nível de ansiedade é tamanho. Teve um paciente que disse uma vez para mim, eu comecei a ouvir os passarinhos. Eles sempre estiveram aí, mas eu nunca ouvi eles. Pois é, porque eu ia dizer, até uma coisa que eu fiquei pensando agora realmente, né? Porque às vezes tu mora num lugar um pouquinho mais retirado da cidade, e tem o som dos passarinhos vem ali, e tu nunca parou Mas pra ouvir, Guarapuava a sabe? gente é muito privilegiado nisso, né? Eu lá Nós em temos casa, bastante eu ainda árvore. escuto, né? Mesmo morando na cidade, eu falo, é muito bom, porque eu ainda Sim, é escuto o muito som bom. dos Que bom que você passarinhos, né? escuta. Está dentro da sua janela ótima de Tu vai dizer, ativação. pelo menos você não tá vivendo tão, né, tão Tão ansiosa assim, pilhada, né? tão ansiosa. Isso é muito importante, porque a gente precisa desacelerar esse sistema. O nosso meio nos convida a gente estar acelerado. A gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular. Isso é verdade. Eu Né? agora já tô aprendendo a não pegar. eu ia dizer, eu já tô aprendendo a fazer, porque, por exemplo, até hoje de manhã eu me acordei e era 6 horas. Daí fui, tomei meu copo, não é meio copo, tomei o copo de água em jejum, né? Não consigo tomar um cheio ainda, mas tomei meio copo. Aí fui ali pro meu cantinho fui orar. Aí fiquei até às 6h30 orando. Aí fui tomar meu café da manhã, daí quando foi um pouquinho antes das 7, que eu tava no final do meu café, que eu peguei meu celular, dei uma olhadinha e fui tomar banho, né? Mas se fosse, tipo, alguns tempos atrás, uns 2, 3 anos atrás, eu acordava, a primeira coisa que eu ia pegar era olhar o celular, vou ver se alguém já mandou mensagem aqui, se eu tenho que responder alguém no WhatsApp. Sim. Então, tipo, daí tu já acorda acelerado, né? Já, porque estudos mostram que quando você já vai para a tela, a gente trava a respiração. Tipo, tu já vai, nossa, vou olhar o que tá acontecendo. Isso já vai te deixando, esse rolar de vídeos, né? Isso já vai gerando muita agitação, muita ansiedade. Ó, falando em Então, rolar de cuidado, vídeos, né? não passam esse episódio do Conexão Mais Saúde. Não vão ali rolar o vídeo, ficam até o final, né? Já se inscreva aqui no canal, no Conexão. Se estão curtindo, já deixa seu comentário ali, já escreve amei nos comentários ali, que a gente sabe que vocês estão curtindo, estão gostando, né? Foi uma boa deixa aqui, né? Para mim lembrar de pedir para vocês se inscreverem no canal. Você é boa. Muito bem. Porque até a gente comentou um tempo atrás mesmo aqui com a Valéria, a gente fala, nossa, é tanto vídeo, tanto conteúdo que essas pessoas só estão passando, né? Olha, 1 segundo, não gostou, 2 já passa. Isso. Olha o outro de novo, 1, 2 segundos, já passa pro próximo, né? E eu vejo essa geração mais nova, eles não terminam de ouvir uma música, eles não terminam de ouvir uma fala, né, vídeo. Então, isso tudo gera muita ansiedade, né? Então, nós precisamos aprender a estar conectados com a gente, né? Isso é bastante importante e necessário para que a nossa ansiedade não vá aumentando
ao longo do dia. Então, a respiração ela é algo básico para isso, né? Até você falou essa questão do ser, né? Você comentou agora, eu acho que é tão importante quando a gente sabe ser. Eu falo, a minha geração, a tua geração é muito do fazer. Então a gente se sente muito importante e às vezes até mesmo muito realizado se a gente está fazendo. Isso. Aí tu fala, nossa, mas né? Daí quando tu começa a pensar no ser, tu fala, mas eu nem precisava ter feito tanto. Eu poderia ter só estado conectado comigo mesmo, né? Sim. Então, tipo, eu falo, nossa, muitas pessoas da minha idade e para cima, às vezes mais ainda, que o fazer para eles é essencial. Ela fala, não, se eu não estiver fazendo tal coisa, se eu não estiver ali, né, fazendo isso, ou estando no notebook fazendo isso, fazendo aquilo, ou se eu estou em casa limpando a casa, fazendo alguma coisa, eles não se sentem valorizados, né? Sim. Você tem que estar produzindo, né? É muita geração do fazer Isso. e do produzir, né? Isso, porque a gente aprendeu na nossa cultura capitalista que se você não estiver produzindo, você não tem valor. A gente sabe que o trabalho nos dignifica, né? Eu não me imagino deixando de fazer o que eu faço, porque eu gosto bastante e amo o que eu faço, ficar né? o dia todo também, né? Dependendo, ficar o dia todo também, às vezes só em casa ou ali, às vezes a pessoa fala, não, eu tenho que ter um objetivo de vida, né? É importantíssimo para a gente ter qualidade de vida, é ter um objetivo de vida. E outra questão é ter bons relacionamentos. Nós somos resultado das 5 pessoas que a gente mais convive. Isso é verdade. Né? Então Isso é importante a gente poder escolher as pessoas que estão à nossa volta. Porque daí você falou das questões negativas, se a gente está com pessoas depressivas, é importante a gente poder ajudar quando as pessoas não estão bem. Mas a gente precisa também nos recursar de coisas boas. Então, o nosso cérebro, para ele funcionar bem, ele tem um tripé, que é exercício físico, uma boa alimentação e sono. Isso é básico do cérebro, né? Para a nossa casa estar em pé. Então, se a gente já não faz isso, e daí mais com traumas, então eu imagino quão desestabilizador que isso tudo é para o nosso ser, né? Você usou a palavra mente no início. Nós, dentro da neurociência, porque a MDR está muito ligada à neurociência, questiona bastante hoje já esse termo, porque quando a gente coloca a mente, parece que é algo que não nos pertence. Você diz algo que não está no nosso corpo. Isso, e cérebro, então a gente usa cérebro, porque cérebro é corpo. De eu me toquei, nossa, cérebro é corpo, sabe? Porque então isso tudo é corpo, né? Então muitas vezes a gente faz essa dissociação, bendito Descartes que fez isso, né? Separou corpo e mente. Né? Mas então hoje a gente tem que olhar todas essas nossas emoções porque está aqui no nosso cérebro. Os nossos traumas estão no nosso cérebro. Eu tenho uma foto que eu mostro de PET scan, que foi tirada uma foto de um cérebro quando a pessoa pensou no trauma. Ela tomou um contraste e pensou no trauma e tirou uma foto. O cérebro ele está todo ativado, ele está todo vermelho. Algumas sessões de MDR, depois quando ela novamente fez isso, ela pensou no trauma, foi tirada uma foto novamente e só pontos que ficaram no cérebro ativado. Então, o nosso trauma, ele é físico, ele está aqui nas nossas conexões neurais. Então, à medida e de todo vermelho, depois ficou só alguns ficou pontos. só alguns pontos aonde ele tinha que estar ativado, né? Que é a questão da atenção, a questão do estar acordado, né? A questão da visão. Então, o MDR, além de trabalhar os traumas, ele constrói o tanto que a gente quer da neuroplasticidade, que é novas conexões. Ele faz as novas conexões. Entra as sinapses também, né? Isso. Porque assim, quando tu fala até das novas, é sinapses, né? Que a gente tem que estar movimentando para as sinapses e para elas acontecerem. Para elas acontecerem, se encaixando e criar novas memórias. Novas memórias. Porque a sinapse é a comunicação. Seria a comunicação, né? Isso, de um neurônio com o outro. Então, à medida que você está reprocessando e você está saindo daquele lugar do trauma, o cérebro vai criando novas conexões e que a gente tanto busca neuroplasticidade, o MDR ele também faz isso, né? Você até comentou agora dos 3 pilares mínimos, né, que são os básicos, que é a questão do exercício, da alimentação e do sono. Até no último podcast, eu pedi para a Débora deixar linkado aqui o podcast com o Adriel, né, com o Adriel Filho, que é personal trainer, que ele falou da questão comportamental relacionada à alimentação. Que ele é personal, né, então ele atua bastante em várias academias,
E ele até comentou que por que algumas pessoas, que foi muito legal isso, tenham facilidade de seguir um plano alimentar, né, uma dieta alimentar, e não fazem só 1 mês, 2 meses, 3 meses, tem aquilo como um estilo de vida, e por que algumas pessoas não, que às vezes fazem 3 semanas, 1 mês, e depois já volta a comer como antes, que geralmente é de uma forma, né, mais impulsiva, Sim. desregulada, né? Sim, compulsiva. Então, tu vê que Aham. aí entra também essa parte comportamental, né? Muito, é muito Que é a forte. questão do cérebro, né? Que às vezes a pessoa mesmo, ela não se vê, às vezes algum trauma ainda que ela tem, ela não se vê com um corpo bonito, um corpo saudável, esbelta, tipo, ela já se vê assim. Daí até quando ela tá emagrecendo, ela fala, não, mas tipo, eu não sou assim, eu sou mais cheinha, Isso. mais gordinha, sabe? Daí ela volta a comer, né, de forma, ou até compulsivamente, ou de forma desregulada, né? Existe um estudo nos Estados Unidos, alguns anos atrás, que um profissional, lá eles têm muita obesidade mórbida, né? Lá é mais que o Brasil, né? Sim. Então, ele estava fazendo um estudo e as pessoas estavam emagrecendo 40, 50 quilos. Quando elas estavam emagrecendo, elas desistiam do processo. E ele foi atrás dessas pessoas para poder entender o que estava acontecendo. Então ele fazia determinadas perguntas e chegou numa pergunta que ele fez ela errada. Com quantos anos você teve a sua com quantos anos você teve a sua iniciação sexual? Ele perguntou. Com quantos quilos você teve a sua iniciação sexual? Ao invés de quantos anos, ele colocou Isso, quantos quantos quilos? quilos? E daí ela falou 40 quilos. Aí ele novamente fez a pergunta errada e ela falou 40 quilos. Aí ele começou a observar que a maioria das pessoas com obesidade mórbida tinham algum tipo de trauma muito grande na infância e geralmente era abuso sexual ou abuso moral, abuso psicológico, né? Então nós temos o ACE, que é um protocolo a gente faz com os pacientes para ver quanto mais os traumas na infância são, quanto mais cedo, mais trauma isso gera. Então Inclusive até o personal comentou aqui, né? Claro que a gente, né, não vai falar nome nem nada, mas que essa uma das clientes deles, ela tinha essa dificuldade porque ela tinha sofrido um abuso sexual. Então, se ela fosse se ver com um corpo lindo, magra, ela tinha medo dos homens assediar ela e ela viveu um novo abuso. Claro. Então, tipo, A ela se gordura era escondia proteção. por trás da gordura e É uma proteção proteção. para ela não sofrer novamente um abuso sexual, né? Dentro do MDR, nós temos um trabalho muito grande com transtornos alimentares. Eu também fiz essa formação como psicóloga da Espanha, então eu também trabalho com transtornos alimentares, né? 95% da obesidade no mundo, ela é emocional e 5% ela é metabólica. Então, nós precisamos trabalhar os traumas que mantêm o transtorno, né? E é um trabalho a longo prazo. Eu tenho paciente, por exemplo, que está 3 anos comigo, né? Então, e já está tendo resultados. Faz uns bons meses que ele não pratica mais a bulimia, né? Então ele tinha alguma coisa que Sim. relacionava. São traumas da infância muito intensos, né? Então a gente vai trabalhando porque a gente pensa que o comer de forma não adequada, não saudável, ele é um sintoma, né? A gente tem que ver o que está gerando o sintoma, né? Então nós vamos fazer essa busca e vamos trabalhar todos os traumas que estão gerando, né? Esse não controle, né? Eu tenho uma paciente que diz assim, eu tenho que parar de ter prazer em comer. Eu falei, não, né? Isso não existe, porque todos nós temos, e isso faz a gente estar aqui, né? Porque a gente come que a gente está vivo, então a gente tem que ter uma relação. A gente tem que se alimentar, a só gente tem que saber precisa, o que, né? Isso e como, né? Mas é o que e o como, né? Isso, O que comer, como comer, como que comer, horas isso, comer, né? Então, esses dias ela chegou e disse assim, eu comecei a sentir fome, porque ela nunca sentia fome. Ela comia o dia inteiro, né? E daí, às vezes entra ansiedade, né? Muitas vezes entra ansiedade, né? Muita Porque ansiedade. às vezes a pessoa acabou de almoçar, daí ela fala, ai, mas que vontade de comer um docinho, daí ela vai lá comer um docinho. Aí passa meia hora nem isso, ai, que vontade de comer tal coisa. Mas aí não é fome, tipo, é aquela Não, ansiedade, aí é vai lá, ansiedade. belisca alguma outra coisa, E daí né? a gente tem que entender de onde vem a ansiedade.
e que daí são dos traumas, entende? Aí o pessoal diz, ai, Tânia, parece que todo mundo é traumatizado. Eu falei, é difícil quem não é. É, É difícil quem é, não é. Porque eu falo para os meus filhos, né? Eu digo, ninguém sai ileso de pai e mãe. Então, vão fazer terapia, vão fazer MDR para poder trabalhar essa carga que a gente traz. Porque são as pessoas mais importantes na nossa vida. Porque são as pessoas que nos trouxeram para o mundo e que essas pessoas também têm trauma, essas pessoas também têm dificuldade e necessariamente a gente vai passar isso para os filhos com mais ou até, menor intensidade. até você Né? falando, eu falo assim, eu me percebi muito nesse ano, depois de ter feito o método CIS e daí ter entrado nessa jornada agora que eu fiz, né, a formação em coaching, que realmente, né, algumas coisas eu até fui buscar bem lá atrás, mas a gente é vítima de outras vítimas. Então, mesmo que meu pai e minha mãe não queriam ter passado, né, esse trauma, só que para eles foi muito pior. Daí, quando a gente Sim, entende que eles são vítimas de outras sim. vítimas, tu vê que a infância deles foi bem pior do que a minha, né? Uhum. E ainda eles filtraram muita coisa. Então, tipo, o que a gente ainda tem é justamente por ser vítimas de outras vítimas, né? Sim. E a É. gente, que nem agora, eu venho buscando muito, assim, sei que a gente comete falhas, né, na criação dos filhos, né, que sem querer ou não a gente comete, mas eu venho buscando muito, assim, eu falei tentar ser o mais assertivo possível, né, Sim. porque a gente não quer cometer, tipo, as Isso. mesmas falhas, os mesmos erros É. para continuar levando, né, porque depois a gente vai ter os netos, né, então a gente meio que quer A cortar, gente quer interromper. cortar aqui, né, nessa Isso. geração, É né. bem isso. A gente tem esse compromisso no MDR de interromper nessa geração os traumas para que isso não se siga. O Gabor Maté, que é um psiquiatra, ele já passou por muitos traumas, ele passou toda a consequência é, ali na Alemanha, de toda aquela dificuldade de viver naquela época. Ele é ainda vivo, né? E ele trabalha muito com trauma. E ele coloca muito essa questão de que a gente precisa trabalhar os nossos traumas, porque senão a tendência é a gente continuar guerreando, né? As guerras hoje elas são resultados de muito trauma nas nossas gerações, né? As Que vai gerações acumulando, passadas e vem vindo, né? vai vindo, vem vindo essa necessidade de resolver as coisas na violência. Isso é a nossa amígdala, né? À medida que a gente tirar os traumas de lá, a gente não cancela o nosso pré-frontal, porque aqui é pensamento, controle das emoções, controle das nossas atitudes, está tudo aqui no pré-frontal. Mas quando a gente aciona através da amígdala também, né? O nosso cérebro emocional necessariamente cancela o pré-frontal, cancela todo o nosso racional. Então a gente precisa trabalhar os traumas que estão lá na nossa amígdala, da nossa história, para que quando a gente tiver problemas, porque a gente vai ter sempre problemas, né? Querendo ou não, mesmo que a gente saiba lidar, porque eu acho que E depois é mais esse é o fácil de você objetivo. saber lidar com os Isso, problemas, né? né? Mas tu não vai ter uma vida 100% de, tá tudo sempre mil Não, maravilhas, né? Uma não. vida de conta de fadas, né? A Isso não vida maravilha. existe, né? Porque tu vai Uhum. vir algumas coisas, né? Mas eu acho que é importante tu saber como resolver, né? Como resolver e ter os recursos para isso. Então, se a gente trabalhou os nossos traumas, isso deixa de ser disparador. Como você disse, eu tento fazer o máximo possível para ser melhor para os meus filhos, mas muitas vezes eu ouço isso, eu quero isso, mas quando eu vejo, eu já estou fazendo o que os meus pais faziam comigo, né? Então eu me pego fazendo. Isso Algumas é o trauma. percepções eu tive, assim, principalmente mais esse ano mesmo, 2024, que eu tive, falei, nossa, mesmo que eu não quero, às vezes tem coisas que eu repito. Isso. E daí depois eu me dou conta e falo, meu Deus, A eu gente se tenho que culpa. voltar. Eu tenho que voltar a não fazer isso, sabe? Tipo, Isso. tu volta ali, porque quando tu vê, tu fala, nossa, tô fazendo a mesma coisa É. sem querer, né? Mas é porque a amígdala te toma, porque o trauma está lá. A gente precisa tirar o trauma de lá, para que quando isso novamente acontecer, você ter o controle da situação, racionalmente falando, entende? Para que as emoções não te tomem e você perde o controle, né? Então, muitas vezes, filhos que apanharam, quando eles se veem, eles não querem bater nos filhos, mas quando eles vêm, já estão batendo no filho. Por quê? Porque eles perderam o controle, eles saíram da janela, entende? Foram pra outro que não tá em nenhuma janela ali, né? Perder o controle da situação. Então, se a gente pensar numa situação que está muito estressante entre um adulto e uma criança,
É o adulto que precisa ter controle, né? É ele que vai ter que respirar Isso, e lidar com as pensar. emoções que vêm ali, porque não é fácil. Então, se ele aprendeu na história de vida dele que quando isso acontece, a criança está desobedecendo, ela está fazendo birra, ele aprendeu a apanhar nessa situação. Então, é o controle físico. Então, você está mostrando para o teu filho que quem tem poder sou eu. Então, e esse poder é através da violência física. Então, ele se pega fazendo isso novamente. Então, o que você está ensinando para o teu filho? Quando você perder o controle do teu racional, se torne animalesco, se torne só o teu emocional. É isso que a gente está ensinando e a gente vê na nossa sociedade isso cada vez mais. As pessoas resolvendo briga de trânsito através de arma, de violência física, né? Então, cada vez assim, mais, se né? parar para pensar que nem do trânsito é uma coisa tão banal, né? E se a pessoa tem uma arma junto ali, às vezes naquele calor da emoção que ela está discutindo, ela usa, né? Como aumentou muito, né? Essa estatística, né? Infelizmente, na nossa sociedade, né? Então, a gente tem que cuidar muito das nossas emoções, cuidar da nossa vida, né? Você falou da felicidade, né? A gente tem uma estabilidade maior. Nossa, viu? Né? O papo tá gostoso aqui, já deu 45 minutos e eu nem vi passar o tempo, né? A gente dispara, né? Falar que os pacientes na sessão falam, mas já acabou ainda. Já deu? Quanto você trabalha? 1 hora? 50 minutos. Seria quase o tempo que a gente tá aqui, Isso, né? Conversando, né? E num bom bate-papo, né? Eu ia dizer que passou os 45 a gente nem viu. Mas então, para encerrar aqui, com certeza você já se inscreveu no canal, já curtiu, já deixou o amei aí, né, no comentário aí embaixo, para a gente continuar entregando para mais gente. E agora então vamos falar de felicidade. A felicidade ela é um estado estável, né? É do estar bem, né? E felicidade são picos de que você tem momentos muito felizes, mas o estar bem é você poder cuidar da tua saúde, né? Exercício físico, alimentação, que todo mundo bate nessa tecla, né? O dormir bem, isso tudo depende da nossa qualidade emocional, de a gente poder trabalhar os traumas e a gente estar conectado com a gente mesmo, né? Meditação, isso é algo bastante importante. Se você não conseguir fazer uma meditação, faça a respiração ao longo do dia, que você faça 3, 4 respirações. Você não precisa parar o que você está fazendo. Como você indica a meditação, assim? Você tem alguma que você indica, assim? Porque eu sei que tem vários tipos de meditações, né? Tem alguma que você acha que é mais positiva para começar o dia? A gente no MDR usa muito do mindfulness, né? Que é a consciência do aqui e agora, você estar presente no aqui e agora, né? Então, a respiração faz isso, né? A respiração é o mindfulness, né? Que você está conectado com o teu momento, você está pensando, é a respiração consciente, né? Você está pensando na respiração, você não está pensando nos teus problemas, né? Então, quando você faz isso, relaxa o teu cérebro. Foi feita uma pesquisa com os cérebros de monges, que eles têm só 10.000 horas de meditação. Nossa, só 10.000 horas, né? Pouca coisa, assim, né? Então o cérebro deles funciona num outro nível. Eles são bem mais tranquilos. Se você observar o dia que você faz meditação, o teu cérebro está diferente, né? Quem faz yoga observa isso, né? Que você está num nível mais baixo, não de energia, de intensidade em relação à ansiedade, né? Você observa que você está mais com os pés no chão. Então, eu trago muitos pacientes também, vamos pôr os 2 pés no chão, estar em contato com o presente, com o aqui e agora. E isso relaxa, né? Então, isso é poder estar bem, isso é felicidade, você estar conectado com o aqui e agora. Porque à medida que a gente está conectado com o aqui e agora, os problemas que virão, a gente consegue resolver de uma forma mais tranquila, menos sofrida possível, né? Isso é verdade. Então, agradecemos aqui a presença da Tânia, da Silva, né, que já está com quantos aninhos de psicóloga? 30? 30. 30 ela vai ser lembrar, né, que eu comecei a beber ainda, né? Com 30 anos, né?
6 6 de MDR. Uhum. Nossa, então ela já é bem conhecida aqui em Guarapuava e região, né? A gente agradece por ter vindo do seu espaço, do seu consultório aqui pro Conexão Mais Saúde, né? Foi um bate-papo leve, gostoso. Que bom. E muito conhecimento, muitas dicas, muito conhecimento, né? E é isso que a gente quer levar para quem está aí nos assistindo, ou pelos cortes do Instagram, né? Da Revista Mais Saúde, ou pelo YouTube, né? Levar todas essas dicas, todo esse conhecimento para viver, que nem você falou, uma vida feliz. Sim. Bem nesses tópicos todos, né? Para uma Isso. vida com felicidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E você dando espaço para a psicologia, isso é bastante importante, porque a gente vê o quanto a gente pode contribuir para a qualidade da vida das pessoas, né? E depois da pandemia, a gente teve um boom de problemas na nossa sociedade. Então, 2020, 2021, né? Foi. E hoje a gente ainda está tendo muito resultado disso, e a gente vai ter muitos anos ainda com resultados negativos da pandemia. Não é só eu que digo, as pessoas pioraram nesse processo porque ativou muitos traumas das pessoas, né? É que foi anos bem desafiadores, Foram. né? Quando a gente às vezes pensa, as situações que a gente vivenciou foram bastante intensas, né? E foi muito disparador de traumas, então a gente precisa buscar o nosso melhor. Então busquem terapia, busquem a psicoterapia, isso é bastante importante para a gente poder estar melhor com a gente mesmo, para a gente poder estar mais leve nesse mundo e poder ter uma qualidade de vida, uma vida leve. Eu digo, estar leve, tá bom, né? Vai ter momentos que não estarão, mas depois volta, né, para essa leveza. Se souber conduzir, né, porque vai ter problemas, mas se souber conduzir, Sim. Pensar de uma forma mais tranquila de conduzir, Sim. né? Então busque ajuda para a gente poder viver dessa forma mais tranquila, né? Porque muitas vezes a gente sabe de um monte de técnicas, mas a gente não consegue pôr em prática. Por quê? Porque tem traumas nos atrapalhando. Então vamos buscar ajuda, vamos poder ficar melhor para que a nossa qualidade de vida seja a mais adequada possível. Né? E pensando agora, a Tânia estava falando, eu lembrei que no dia 27 de agosto é o dia do psicólogo, né? Então, momento mais oportuno que esse para trazer um psicólogo e falar sobre tudo isso, tantas questões que a gente falou sobre a questão do dia a dia, do nosso cérebro, de felicidade, dos 3 pilares também, que é importante para a nossa vida, para a nossa saúde, né? Então já vamos deixar os parabéns para a Tânia. E eu faço 31 todos, anos, né? No dia 27, eu me formei no dia. Foi no dia do psicólogo? No dia do psicólogo eu me formei. Então estamos com uma psicóloga que estará fazendo 31 anos no dia 27 de agosto. E a gente deixa os parabéns para todos os psicólogos que estão nos acompanhando aqui. Parabéns aos meus colegas de profissão. Um beijo. Tchau. Além do Conexão Mais Saúde, a gente tem o nosso episódio passando completo na TV Araucária. Então, acompanhe pela TV Araucária também. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, segunda-feira, às 20 horas e quarta, às 22. Então, a gente traz um pouco aqui no Instagram e na TV Araucária.